Amém? Vamos ler Mateus capítulo 2, a gente vai ler do verso 13 ao verso 16. O texto diz assim: Depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse: Levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Jesus já tinha nascido aqui, tá? E aí aqueles magos vão visitar Jesus. E acontece isso aqui que a gente está lendo. E aí um anjo fala para José: levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. E assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou que matassem todos os meninos de 2 anos para baixo, em Belém e nas proximidades, de acordo com a informação que havia obtido dos magos. Esse é o texto. Amém. Amém. Você já passou por uma experiência de viver um momento difícil, por passar por alguma situação braba, e de repente você questionou a Deus, por que você estava vivendo esse momento difícil? Você já teve algum momento na sua vida, de ter vivido mesmo assim, alguma coisa complicada, e aí você queria entender por que aquilo estava acontecendo com você? Isso já aconteceu comigo várias vezes, várias vezes. Em vários momentos, eu lembro de ter questionado mesmo a Deus: poxa, Senhor, eu não duvido de você, mas, cara, eu queria saber por que isso está acontecendo. Por que eu estou passando por isso? Por que essa parada está acontecendo com a minha vida? Por que isso está acontecendo comigo? Várias vezes eu já passei por isso e eu realmente questionei a Deus. Mas é impressionante que, quando a gente vai para a palavra e quando a gente busca entender melhor a vontade de Deus, não só com a nossa vida, mas com toda a humanidade, com toda a sua criação, a gente vê como Deus lida com a humanidade, como Deus lida com o seu povo, com os seus planos, com o seu propósito, e a gente vê em todo o tempo um Deus que se importa com o ser humano, um Deus que se interessa. Ainda que exista maldade no mundo, ainda que exista sofrimento no mundo, apesar das dores, apesar das dificuldades, dos problemas. Esse texto aqui que a gente leu agora, ele mostra para a gente um Deus que se importa tanto que ele se adapta à cultura daquele momento, ele se adapta aos costumes humanos, ele se adapta às circunstâncias da época, àquela cultura ao redor. É maravilhoso a gente poder enxergar todos os detalhes nesse registro aqui de Mateus que realmente, cara, trazem paz ao nosso coração, e a gente vai falar com detalhes sobre alguns aqui. Enquanto a gente vive nesse mundo caído, enquanto a gente passa às vezes por problemas, por dificuldades, por sofrimentos, e a gente tende a querer questionar e entender de Deus, às vezes na melhor das intenções: Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Cara, olha o contexto desse texto aqui. O que está acontecendo aqui? Mateus, obviamente, está relatando aqui o nascimento de Jesus. Uma coisa que você já vai ver, já muito importante, já no inicinho, no primeiro capítulo, no primeiro versículo, é que Mateus vai falar da genealogia de Jesus. Por que Mateus faz isso? Ele quer provar a linhagem de Jesus. Ele quer mostrar aqui que Jesus vem de uma linhagem real. Ele vem da linhagem de Davi. Aqui, a gente já vê uma profecia se cumprindo. Quando Deus lá atrás, séculos antes, falou para Davi: olha, eu vou sempre colocar aí um herdeiro seu na linhagem real. Sempre vai ter alguém que vai ser o rei e que vai vir da sua linhagem. Então aqui Mateus está se preocupando com isso. Ele quer mostrar, olha só, Jesus, ele quer mostrar que Jesus é o Messias, e ele quer mostrar, ó, esse Messias tem a ver com as profecias antigas, porque ele vem de uma linhagem sim real, ele vem da linhagem de Davi. Além disso, a gente vai ver já no inicinho já do livro de Mateus, que Mateus também está querendo provar várias profecias que realmente estavam se cumprindo em Jesus. E isso é importante porque Mateus está escrevendo para judeus, tá? Judeus, tudo bem, que viviam ali no mundo grego, mas judeus de nascimento. Então você vai perceber já nos 2 primeiros capítulos que Mateus vai focar na virgindade de Maria. Por que isso é importante? Porque isso tem a ver com as profecias antigas que falavam que o Messias, que no caso é Jesus, ele nasceria de uma virgem. E ele seria concebido pelo Espírito. Isso é muito importante, porque em Jesus a gente tem uma natureza que é totalmente humana, que vem de um ser humano, e é totalmente divina.
O Espírito Santo precisava conceber essa criança no útero de uma mulher. E aí depois você vai ver que Mateus vai falar da origem de Jesus, que ele vem de Belém da Judéia. Isso é importante porque isso era uma outra profecia se cumprindo. Ele vai relatar a visita dos magos, que é uma outra profecia se cumprindo. Ele vai relatar a inveja que Herodes começa a ter quando ele ouve o burburinho de uma criança que é chamada de rei dos judeus. Que história é essa de um outro rei nascendo agora no meio desse povo aqui, que na verdade está sob o meu domínio? Isso é uma outra profecia se cumprindo. E tudo isso está acontecendo só nos 2 primeiros capítulos de Mateus. A gente aqui vai ver a profecia de Isaías, profecia de Miqueias, profecia de Osés, profecia de Jeremias, se cumprindo só no nascimento de Jesus. Isso é importante a gente saber, é importante a gente entender. No nascimento de Jesus, Herodes ele fica furioso com esse burburinho de que um tal rei dos judeus havia nascido. O texto vai dizer para a gente que Herodes ficou perturbado, ele ficou revoltado, e com ele toda Jerusalém. Ou seja, esse fato chegou no ouvido das pessoas daquela cidade ali, e todo mundo ficou querendo saber, entender, caramba, isso realmente está acontecendo? Aonde está esse menino? E a gente vai ver que Herodes, então, ele deseja matar esse menino. Se existe um burburinho, uma profecia se cumprindo de um rei, agora no meio aqui que possa, talvez, atrapalhar o meu reinado, cara, eu vou matar essa criança, antes que ela me dê mais problema, e é isso que Herodes vai fazer. Só que os magos que tinham passado por Herodes antes de chegar até Jesus, eles são advertidos por sonho. Um anjo aparece para eles e fala assim, ó, não volte para Herodes, não fale aonde está esse menino, vão por outro caminho. Como isso aconteceu, Herodes ficou furioso, o que ele faz então? O gênio, ele resolve matar todas as crianças até 2 anos de idade. Já que eu não sei onde está essa criança, lá em Belém e nos arredores, manda matar todas as crianças, até 2 anos de idade. Que barbaridade, que cara maldoso, cara. Ele manda matar todas essas crianças. Sabe o que me chama a atenção nesse momento aqui? E é isso que eu quero que você preste atenção essa noite, e guarde no seu coração. Nem Jesus, o Rei dos Reis, que a gente conhece hoje e sabe de toda a história, nem Jesus foi poupado das adversidades do seu tempo. Nem Jesus, a gente está falando de Jesus, nem Jesus ficou imune às circunstâncias desfavoráveis e ruins da sua época. Cara, olha isso, preste atenção nisso. O grande Messias, esperado das profecias, está chegando ao mundo. Todas as profecias apontam para essa criança. Não existe dúvida de que ele de fato é o Messias, o Deus finalmente encarnado agora entre os homens. Ele nasceu, a maior esperança da humanidade está aí, em carne e osso agora, vivendo entre nós. A redenção chegou. De repente, um rei sanguinário, maluco, manda matar esse menino. E o que Deus, o Todo-Poderoso, faz? Ele manda uma doença fatal contra esse rei, que esse rei maluco pensa que é, para destruir esse menino, o próprio Deus encarnado, que eu mesmo estou enviando agora para o mundo. Ele pega esse rei maluco e manda esse rei morrer fulminado. Ele pega esse rei maluco e manda o povo de Israel se levantar, vamos se levantar que agora eu vou dar força para vocês, vocês vão exterminar o Império Romano, vão acabar com esse tal de Herodes maluco. Cara, não. O que Deus faz? Deus envia um anjo para avisar para José, para que José saia dali, porque senão o menino vai morrer. Você percebe isso, cara? Olha isso, o grande Messias agora, no meio do mundo. E o que Deus faz? Olha só, José, tira o menino daí, vai para o Egito, foge para o Egito, porque agora ele está correndo perigo. Sai daí. Isso não é impressionante? Esse texto ensina para a gente, em primeiro lugar, que Deus conhece a maldade humana. O nascimento de Jesus mostra para a gente que Deus conhece a maldade humana. No verso 13, o texto diz que um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse, levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. E fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Cara, era para matar. Herodes não queria saber quem era a criança, queria conhecer, vamos ver se ele é bonitinho ou não. Não, olha só, pega essa criança e mata, acaba com a vida desse menino, acaba com a vida desse bebê.
Deus sabia o risco que Jesus estava correndo. E Deus sabia disso séculos antes disso de fato acontecer. Por isso que o texto vai dizer que, e assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta, do Egito chamei meu filho. Isso aqui é uma profecia que está lá em Oséias. O livro de Oséias foi escrito mais de 700 anos antes de Jesus vir. Essa profecia já tinha sido dada 700 anos antes desse acontecimento aqui de fato. Porque Deus conhece a maldade no coração do homem. E aí vem a parte mais bonita de todas, e talvez intrigante. Ele conhece a maldade do homem, e ele não altera a história por causa da maldade do homem. Ele não altera os acontecimentos por causa da maldade no coração do homem. Deus conhece a maldade no coração do homem, e ele cumpre o seu propósito dentro dessa história, que tem maldade, que tem pecado. Deus conhece a maldade humana e Deus não está alheio a essa maldade. Deus sabia o que aconteceria com Jesus se Jesus permanecesse ali, naquele momento em que um rei maluco mandou matar todas as criancinhas até 2 anos de idade. Deus agiu falando com José, falando com Maria, guardando aquele bebezinho diante dessa circunstância difícil, ruim, desfavorável. E mais uma vez, a gente está falando de Jesus, cara. Você consegue perceber o ponto aqui dessa história? Deus agiu, independente da maldade humana. Ainda assim, mesmo Deus sabendo que isso aqui aconteceria, Ele quis que Jesus nascesse exatamente nesse contexto, Ele quis que Jesus nascesse exatamente nessa época, sabendo que esse rei Herodes estaria no trono, e sabendo que esse rei mandaria matar todas as criancinhas de até 2 anos de idade. E Deus continuou querendo que Jesus nascesse nessa circunstância, nessa época, com todas essas coisas acontecendo. Cara, isso não é interessante? Se não é interessante, não é no mínimo bizarro? A maldade existe. A maldade está aí, a maldade existe, ela é real. Só que Deus não está alheio à maldade que existe. Deus continua agindo independente da maldade humana. E Ele vai continuar agindo nas nossas vidas. O próprio Jesus não escapou disso. O próprio Jesus não escapou da maldade humana. Deus providenciou a fuga dele para um outro lugar. Um dos problemas mais difíceis que existe no meio teológico ou no meio filosófico, enfim, é o seguinte problema, é o que a gente chama de o problema do mal, tá? O problema do mal. Como que você explica que Deus é totalmente bondoso, Deus é totalmente poderoso e o mal existe? Existe esse problema. E ao longo dos séculos, vários homens de Deus, vários teólogos tentaram trazer uma resposta a esse aparente dilema, ou trilema, né? Porque são três coisas, mas enfim, ao longo da história, tentou-se dar uma resposta para isso, tentaram justificar a Deus, como que pode a maldade existir, sendo que Deus é totalmente poderoso, totalmente bondoso, como que Ele permite que isso aconteça, como que isso começou? Cara, isso é difícil pra caramba, o nome disso, técnico, é teodiceia, quando você tenta justificar a Deus, quando você tenta explicar por que essas coisas acontecem da mesma forma, no mesmo momento. Mas a verdade é que não existe uma resposta humana para essa dificuldade, para esse problema. Esse problema, na verdade, ele é mais existencial do que racional. Não é um problema que a gente não consegue entender, é um problema que a gente não consegue lidar com. É difícil a gente entender isso. Cara, como que existe sofrimento, como que existe maldade, se existe um Deus que é bondoso? Se existe um Deus que quer o nosso bem, se existe um Deus que quer cuidar de cada um de nós. A verdade é que o mal existe, o pecado existe, Satanás existe. E Deus continua sendo totalmente poderoso e totalmente bondoso. E vai ser assim até o fim. Isso é algo supra-racional. Está além da racionalidade humana. A gente nunca vai conseguir entender, a gente nunca vai conseguir chegar ao nível de tentar entender a existência dessas coisas. Por exemplo, você vai para a Bíblia, na própria palavra, na Bíblia Sagrada, a gente vê diversas vezes Deus agindo, apesar da maldade humana. A gente vê, por exemplo, lá no livro de Abacuque. O livro de Abacuque é um problema existencial. Abacuque fica desesperado com Deus, porque Deus vai usar um exército totalmente poderoso, maldoso, ruim, que é o exército babilônico, para trazer juízo sobre o povo de Judá. Pô, Judá pecou, Judá está longe de Deus. Deus falou, chega, agora eu vou derramar meu juízo.
E como que eu vou fazer isso? Vou mandar um exército pior ainda para acabar com vocês. Pô, mas como assim? Abacuque fica desesperado. Como assim? A gente pecou, tudo bem, a gente merece o juízo, mas você vai mandar um povo pagão, pior que a gente, para executar esse juízo? É o tipo de coisa que é difícil da gente entender. Mas quando a gente lê a palavra, a gente vai ver que o profeta não tenta entender o porquê disso. No fim das contas, ele simplesmente reconhece que Deus continua reinando, continua sendo bondoso, apesar dessas dificuldades. Não tem explicação, tá? Talvez você esteja me olhando assim, caramba, será que ele vai explicar isso? Não, a explicação é que não tem uma resposta humana aceitável. Mas Deus continua sendo totalmente bondoso, totalmente poderoso, e Deus vai continuar cuidando de cada um de nós, apesar das dificuldades que a gente possa enfrentar. O que a gente pode afirmar é que Deus conhece a maldade humana e Ele não está alheio à maldade humana. E a principal resposta para isso é: Jesus veio ao mundo. Jesus veio, Jesus encarnou, Ele viveu entre nós. O próprio Jesus sofreu, por isso Isaías vai dizer que Ele é o servo sofredor. Isaías 53 é um texto clássico, a maioria das pessoas aqui conhece. Você pode pensar o que você quiser a respeito de Deus, mas a verdade é que Ele se importa. O próprio Deus em Jesus sofreu a pior maldade no seu próprio corpo. O próprio Deus em Jesus deu a sua vida numa cruz, no lugar de pecadores como eu e como você. A gente vai ver que Jesus, que era totalmente inocente, ele foi completamente maltratado de uma forma totalmente injusta. Apesar do problema do mal ser difícil de ser solucionado, de você tentar explicar ele com todos os detalhes, existencialmente você pode olhar para Jesus e perceber, caramba, o Deus que conhece a maldade humana não está alheio a ela, e ele sofreu na própria pele, no próprio corpo, essa maldade. E de forma totalmente injusta, ele era totalmente inocente, ele não pecou, ele não precisava morrer, ele não deveria sofrer, e ele fez isso por amor a mim e a você. Deus conhece a maldade humana, mas ele veio justamente para resolver o pior problema do homem. Repare, e o que eu quero que a gente aprenda aqui essa noite é: Deus não mudou a circunstância, mas Ele agiu dentro dessa circunstância e apesar da circunstância. Isso é incrível, cara, porque isso, de uma certa forma, responde às crises que a gente tem quando a gente passa por dificuldades. Às vezes a gente quer entender por que eu estou passando por isso, por que isso está acontecendo comigo. A verdade é que isso acontece, porque o problema é o pecado no coração do homem. As dificuldades vão acontecer, o mal vai continuar existindo. Agora, a notícia boa e maravilhosa é: Deus conhece e Ele sabe, e Ele está do nosso lado. E isso é que é maravilhoso. É assim que Ele faz. Geralmente Ele não vai mudar as circunstâncias em que a gente se encontra, mas Ele vai agir dentro das circunstâncias, às vezes até usando as circunstâncias, para cumprir a sua vontade soberana e perfeita. Em segundo lugar, o nascimento de Jesus e o texto ensinam para a gente que as dificuldades da vida não significam que Deus não se importa. Por mais que exista maldade, por mais que a gente passe por dificuldades e problemas, isso não significa que Deus não se importa. Deus não está alheio à maldade, como a gente falou, e além disso, Ele se importa com a nossa vida. Ele se importa tanto que Jesus veio, a gente acabou de falar isso aqui. Jesus não apenas veio e sofreu, mostrando que Deus não está alheio à maldade humana, mas Ele sofreu por amor a mim e a você. Sacou? Vai além. Não é alguém que se importa de longe e fala assim: pô, realmente é vacilo, né? Eu conheço, eu sei que você está passando por isso, poxa, vou ficar aqui e vou tentar te ajudar de longe. Não, cara. Jesus, Ele veio e Ele viveu uma vida humana de fato. Ele viveu no nosso meio e sofreu. Ele demonstrou no próprio corpo o quanto Ele ama, o quanto Ele se importa. Olha para os detalhes do texto, versos 14 e 15. Então ele, José, se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. Eles precisaram ficar lá até Herodes morrer, porque senão o menino correria risco de vida ainda. Jesus precisou fugir de Herodes. Um anjo apareceu para José e instruiu José a fugir para o Egito. Se Jesus ficasse, ele seria morto. A gente já falou disso aqui essa noite. Nesse relato aqui do nascimento de Jesus, existe aqui um princípio que é impressionante.
na maioria das vezes, Deus não vai mudar a circunstância à nossa volta, Ele vai mudar a gente. Você precisa guardar isso no seu coração. O padrão de Deus não é mudar tudo à sua volta, não, é te mudar. Cara, Ele fez isso com Jesus, beleza? Jesus está aqui, a gente está aqui, ó. Às vezes a gente quer que Deus olhe para a gente, poxa, Deus muda tudo isso aqui à minha volta, faz assim, transforma aqui, muda, me ajuda porque está difícil. Só que o padrão de Deus agir é mudando a gente, mudando o nosso coração, fazendo a gente enfrentar aquela dificuldade ali. Tem vezes que vai ser assim, não tem jeito. Foi assim com Jesus, sacou? Ele poderia ter mudado, cara, todas as coisas à volta, poderia ter fulminado Herodes, mas ele não fez assim. Ele falou, Jesus, sai daí. José, leva esse menino para outro lugar, senão ele vai morrer. Em meio à matança, ao risco de vida do menino, Deus mandou José fugir para outro lugar. A maldade está aí, ela vai continuar aí, a maldade vai continuar acontecendo. Isso é fruto do pecado. Como que Deus reagiu a isso? Ele mandou Jesus para outro lugar. Cara, Deus não parou o mundo, como a gente cantou aqui no CD. Nesse caso aqui, Ele não parou o mundo para salvar a vida desse menino, não. O mundo continuou com a maldade, o mundo continuou com a dureza, com as dificuldades, com os problemas. Ele mudou o menino de lugar. Ele mudou a trajetória de José, a trajetória de Maria, a trajetória daquele bebê recém-nascido ali, que traria a nossa salvação, a nossa redenção. É desse menino que a gente está falando. Quantas vezes na nossa vida a gente passa por alguma situação difícil, alguma situação complicada, estranha, e a gente questiona a Deus, Senhor, mas por quê? Por que isso está acontecendo comigo, Senhor? Eu quero confiar em você, Senhor, eu sei que você é amor, eu sei que você é bondoso, mas por que isso está acontecendo, Senhor? Por que essa doença, Senhor? Por que essa demissão aconteceu, Senhor? Por que eu não consigo entrar na faculdade tal, no concurso tal, Senhor? Por que eu não consigo arranjar um namorado, uma namorada, um marido, uma esposa, Senhor? Por que você levou esse meu querido, meu pai, minha mãe, meu irmão, meu amigo? Por que isso acontece, Senhor? E a gente vai para a palavra e a gente vê que Deus não arromba o mundo para fazer com que a gente vivesse como a gente desejaria. Ele não arromba a história para mudar as coisas, para que as coisas sejam de acordo com o que a gente acha que é o melhor, de acordo com o que a gente desejaria que acontecesse. Deus não faz assim, não é o propósito dele. Ele não fez isso nem com Jesus, é isso que eu quero que você perceba aqui. Ele não fez isso nem com Jesus, o Filho amado, o Filho perfeito, o Filho que viria trazer a redenção, a salvação para cada um de nós, o Filho que hoje é a alegria do nosso coração, é a razão da nossa vida, é a razão de você estar sentado aqui essa noite. A história continuou. O problema da humanidade é o pecado que existe nela. O problema no coração do homem é o pecado que existe nele. Deus vai continuar agindo dentro das circunstâncias para cumprir o seu propósito. E eu queria abrir um parênteses aqui, tá? Só para esclarecer melhor. Eu não estou querendo dizer que Deus não vai fazer um milagre em algumas situações, não. Eu creio totalmente, Deus tem todo o poder para fazer o que Ele quiser na hora que Ele quiser. Ele pode fazer milagre, Ele pode transformar as coisas de formas milagrosas, Ele pode sim curar um doente, Ele pode sim curar uma doença, Ele pode sim restaurar uma família, um casamento, um relacionamento, Ele pode fazer todas as coisas, Ele pode regenerar um coração, como Ele faz no nosso meio, na vida de tantas pessoas, na nossa vida. Ele fez isso em algum momento da nossa história. O que eu estou querendo dizer é que o padrão não é esse. Sacou? O padrão não é esse. O padrão é Deus vai continuar agindo. Em alguns momentos, de acordo com a vontade dele, Ele vai fazer milagres, sim. Isso não significa que a gente não vai orar pedindo por isso. Isso não significa que a gente não vai continuar vivendo a vida crendo que Ele pode fazer, porque Ele pode fazer sim de fato, e a gente vai pedir. Mas na maioria das vezes, qual é o padrão? É esse. Deus vai agir dentro da circunstância. Ele fez isso com Jesus. Deus pode agir independente das circunstâncias, independente dos momentos, independente das dificuldades e dos problemas que a gente viva. Deus pode agir ainda que tudo esteja perdido. E isso é a grande beleza disso aqui, cara. Porque às vezes você olha para a sua vida e você fica imaginando, cara, só um milagre de Deus para me ajudar, para me tirar dessa, para, sei lá. E a gente vai ver que às vezes Deus vai agir nesse momento, dentro dessa dificuldade. Às vezes Ele vai até usar isso
para salvar, para resgatar, para puxar, para melhorar as coisas. Isso é lindo, cara. Isso é lindo, isso é vida humana. A vida humana é assim. Isso ajuda a gente a olhar para a vida e para as coisas com maturidade, sacou? A gente precisa entender essas paradas. É assim mesmo, a vida é difícil. A vida, a gente às vezes fala isso pro nosso cachorro, coitado. A gente sai de casa, dá uma peninha, o bichinho fica triste, fica mal. Cara, é vida, brother. Você não vai ter tudo que você quer sempre. Isso vale pra gente. Isso vale pra gente. O problema da maldade que acontece no mundo, nas nossas vidas, nas situações que a gente vive, que a gente presencia, é o pecado que distorceu toda a criação perfeita de Deus. Só que, ainda que isso aconteça, Deus continua nos amando, Deus continua se importando, Deus continua cuidando da gente. E isso é maravilhoso. Isso que é perfeito quando a gente vê a palavra, quando a gente lê a palavra. E esse é o poder de Jesus, cara. Por outro lado, o que é algo maravilhoso também é que não existe maldade humana, não existe maldade grande o suficiente que a vida de Jesus não seja capaz de perdoar. Não existe defeito, não existe problema, não existe circunstância, não existe qualquer outra coisa nesse mundo que Jesus não tenha poder suficiente para perdoar. E esse é o grande detalhe de Deus conhecer a maldade no coração do homem. Por quê? Porque Ele perdoa sabendo disso. Ele perdoa conhecendo os detalhes mais íntimos e mais profundos do nosso coração, dos nossos sentimentos, das nossas emoções, das nossas afeições. Por isso o amor de Deus é tão impressionante. Por isso o amor de Jesus por cada um de nós é incrível. A grande lição é, Jesus viveu, Ele nasceu, Ele encarnou, Ele se relacionou com os homens, Ele viveu o que a gente vive, Ele sentiu o que a gente sente, Ele sofreu. E eu ouso dizer, obviamente, que Ele sofreu muito mais do que a gente já sofreu em toda a nossa vida. E Ele morreu sem precisar ter morrido. Ele morreu sendo completamente inocente. E sabe por quê? Por amor. Porque Ele te ama. Ele te ama com um amor que a gente nunca vai conseguir explicar aqui. Então, cara, se você algum dia passar por algum momento difícil, alguma situação difícil, isso não significa que Deus não se importa com a sua vida. Se você hoje não está vivendo o que você gostaria de viver, se você ainda não conquistou o seu sonho, se você ainda não vive a vida que você gostaria, isso não significa que Deus não se importa com você, isso não significa que Deus não te ama com o maior amor do mundo. Pelo contrário, Ele te ama demais. Você só precisa reconhecer isso de novo. Deus se importa com a sua vida. Deus se importa, apesar da maldade que acontece com você. E Deus se importa perdoando a maldade que existe dentro de você. Esse é o amor de Jesus por cada um de nós. Ele nos ama tanto que Jesus veio. E a gente essa noite está lendo um relato sobre o nascimento de Jesus. E um Jesus que passou pelas coisas que passou, ainda sem ter a menor consciência, tendo que fugir, senão ele seria morto por um rei sanguinário maluco. Jesus encarnou e vai ser homem para sempre. Eu quero que você perceba o tamanho do amor de Jesus. Jesus, ele se tornou homem, tá? Talvez você não tenha percebido isso ainda na sua vida, mas isso é uma coisa que choca. Jesus, ele se tornou homem, beleza? Ele deixou a glória e virou homem. Depois ele ressuscitou. Como que ele ressuscitou? Como um homem, carne e osso. E ele vai ser assim para sempre. Para sempre. Isso é amor. Cara, isso é muito surreal. Isso é muito surreal. E esse é o amor de Jesus por cada um de nós. Por isso a gente tem que sair daqui essa noite assim, tendo essa certeza. Cara, em Jesus Deus se importa. Deus se importa. Deus se importa com você, Ele te ama. Ele te ama demais. Como que a gente vai aplicar esse texto aqui na nossa vida? Em primeiro lugar, não tente esconder nada de Jesus. Isso é impossível. Não tenta esconder nada de Jesus. É impossível esconder alguma coisa dele. Lembra o que a gente falou aqui essa noite? Ele conhece a maldade humana, ele conhece cada detalhe da nossa vida, do nosso coração, da nossa história, dos nossos pensamentos. Isso significa que não adianta fugir, não adianta fingir que nada está acontecendo com você. Eu tenho um sobrinho que é muito lindo, é muito fofo. E quando ele era mais novinho, ele vai fazer 2 ou 3.
3? Ele vai fazer 3. Mas quando ele era mais novinho, tinha um ano e pouquinho, ou 2, e criança é engraçado. Criança, ela vai se esconder, ela tenta se esconder de você e ela acha o máximo isso. Aí ela vai para trás da cortina e fica assim, aí ela sai, você brinca com ela, achou. Aí ela fica toda assim, caramba, parece que ela estava escondida, ela se sente assim. A criança é capaz de botar uma almofada na cara e achar que está se escondendo com a almofada na cara. Principalmente você ficar falando, ih, caramba, cadê o Arthurzinho? Cadê o Tutu? Cadê o Tutu? Aí ele fica achando que está escondido com a almofada na cara. A gente querer se esconder de Deus, se esconder de Jesus, esconder os nossos sentimentos dele, é igualzinho uma criança botar uma almofada na cara e achar que está se escondendo de alguém. Não adianta. Jesus conhece o meu coração, o seu coração melhor do que ninguém. Ele conhece a maldade humana, ele conhece o mais íntimo do nosso ser. Não adianta tentar esconder nada de Jesus. Só que a beleza de tudo isso não é para julgamento, isso é para salvação. A Bíblia ensina que Jesus não veio para condenar o mundo, mas para trazer salvação. João 3,17, pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Cara, isso é incrível. Isso significa que não há nada que Jesus não possa perdoar. Não há nenhum pecado que Jesus não possa perdoar. Não há nada que Ele não possa limpar, curar, ajudar, restaurar. E Ele tem desejo em fazer isso. Na nossa vida, o tempo inteiro. Quantas vezes a gente tenta esconder algumas coisas do nosso coração, ou a gente tenta se esconder porque a gente se sente sujo diante de Deus. De fato, é um Deus totalmente santo, puro, que odeia a impureza mesmo do nosso coração e do pecado. Mas quantas vezes a gente se sente mal, sujo, a gente se sente triste pelo nosso pecado, a gente sente vergonha, sabe? Vergonha diante de Deus. Mas Jesus veio exatamente para resolver esse problema. O Brian Houston, que é um pastor da Hillsong, ele escreveu um livro e ele falou um negócio que é fenomenal para você guardar no seu coração. A vergonha é uma prisão. A vergonha é uma prisão, mas a porta da cela está aberta. Muitas vezes a gente fica se aprisionando, só que Jesus já perdoou, Jesus já deixou isso. E o perdão de Jesus tem esse poder de falar, olha só, está zerado, chega. Vamos agora viver, você pode viver uma vida nova, sacou? A gente quer entrar na cela e quer se prender e fica com aquilo e deixa aquela vergonha sufocar, mas cara, a porta está aberta, é só você sair. Foi isso que Jesus fez por cada um de nós. E Jesus tem prazer em salvar o pecador, Ele fez isso comigo, Ele fez isso com você. Jesus tem prazer em perdoar o pecado de um coração realmente arrependido. Esse é o real sentido da vinda de Jesus ao mundo. Salvar o pecador e restaurar a relação do pecador com Deus. Por isso a gente consegue vir para um lugar como esse e a gente consegue cantar louvores que exaltam a esse Deus, que agradeçam a esse Deus, que reconhecem tudo o que esse Deus fez, faz e ainda vai fazer por cada um de nós. Se você precisa de outra chance na sua vida, Jesus é a única solução que você tem. Não é ninguém que está aqui essa noite. Não é nenhum pastor, não é nenhuma outra pessoa. Só Jesus é a sua solução. Em alguns momentos, por exemplo, talvez uma disciplina eclesiástica, uma disciplina dada na igreja, vai ser útil, Deus vai usar isso para ajudar essa pessoa. Mas, de fato, dar outra chance, com todos os benefícios que isso possa trazer, só Jesus pode fazer isso. Só Jesus consegue curar realmente um coração arrependido. E Jesus veio para que todos os que crescem nele fossem perdoados. Então, querido, se existe alguma coisa na sua vida que ainda te traz vergonha, isso não está encoberto aos olhos de Jesus. E isso é uma notícia boa, não é uma notícia ruim, não. É boa porque Ele já sabe. Só falta agora você se arrepender de verdade e se entregar completamente nos braços dEle. Ele te ama tanto, cara. Ele te ama tanto, Ele te ama tanto. Queria tanto que você entendesse isso aqui essa noite. Não tente esconder nada de Jesus, isso é impossível. E isso é bom pra caramba, isso é maravilhoso. A segunda aplicação pra gente, cara, aceite as dificuldades da vida tendo a certeza do cuidado de Deus. É difícil a gente aceitar uma coisa ruim que acontece com a gente, alguma dificuldade pela qual a gente passa, é difícil. Mas a gente precisa aceitar com maturidade.
E a gente precisa saber e ter certeza de que Deus continua cuidando da gente, apesar dessas dificuldades, apesar dos problemas, enfim. Deus se importa com a sua vida, Ele não apenas se importa, Ele ama você. Jesus não foi poupado da matança que Herodes quis fazer. O texto que a gente leu essa noite aqui, Jesus não foi poupado dessa coisa maluca. Ele teve que ir para outro lugar. Então, cara, se existe alguma dificuldade na vida hoje, atualmente, não é algo pessoal com você. Se você está passando por algum problema, não fica chateado com Deus. Não é algo pessoal de Deus contra você, não. Não é porque Deus não se importa com a sua vida, não. Relaxa. Se alguma dificuldade está acontecendo, se algum problema hoje acontece com a gente, isso é o problema do pecado humano. Deus, Ele ajuda a gente nesses problemas. E isso que é maravilhoso, isso que é bom para a gente. E a gente tem que acreditar que Deus continua cuidando, Deus continua se importando, Ele continua amando apesar dessas paradas. Agora, é maravilhoso a gente perceber, cara, o problema é o pecado no coração do homem. O pecado é tão grave que Jesus precisou nascer. O próprio Deus entrou no mundo de forma humana. E Ele entrou e viveu no mundo dos homens. Então, querido irmão, irmã que está aqui agora me ouvindo, você que está em casa me ouvindo, me assistindo, se você está vivendo algum momento difícil, se em algum dia você passar por alguma situação assim, na sua casa, na sua família, no seu ministério, no seu casamento, no seu namoro, nas suas amizades, Jesus sabe pelo que você está passando. Cara, Jesus sabe pelo que você está passando e Ele se importa com você. Ele se importa com você. Lembra o que o texto ensinou para a gente hoje aqui, guarda isso no seu coração, não esquece mais. Na maioria das vezes o padrão de Deus não é mudar tudo à volta, sacou? Ele não fez isso com Jesus. Por que com a gente vai ser diferente? Ele vai dar um caminho, Ele vai mostrar, Ele vai ajudar. Às vezes você vai ter que enfrentar esse problema, essa dificuldade, e é assim que é a vida. Deus continua sendo bom, Deus continua te amando, Deus continua se importando. É só a ordem das coisas. Deus ama cada um de nós. Eu quero concluir dizendo que em Jesus a gente vê um Deus que entrou no mundo dos homens. Um Deus que entrou no mundo dos homens não para condenar, mas para salvar. E a gente acabou de ler esse texto. Essa semana a gente vai comemorar o Natal. Cara, isso para gente que crê em Jesus, que ama Jesus, precisa ser algo muito especial. O Natal não é só uma noite que você vai se reunir com a família, porque todo ano é assim, não, cara. Traz para o seu coração o significado mais profundo e intenso disso. Jesus, o Deus que se fez homem, viveu nesse mundo, Ele nasceu, Ele encarnou por amor a cada um de nós. Isso é muito especial, isso é muito maravilhoso, a gente precisa trazer isso para o nosso coração. Isso é algo extremamente importante para a gente. Então, essa semana, tente ser totalmente grato a Jesus pelo que Ele fez por nós. Traga isso para o seu coração lá no jantar de Natal com a sua família. Pelo menos fale isso de alguma forma. Ou faz essa oração agradecendo mesmo, nem que seja uma vez por ano. A gente precisa ser muito grato pelo que Jesus fez. Olhe para Jesus e você vai ver ali que o Pai não poupou o seu único filho. O Filho amado, o Filho perfeito, Jesus, o nosso Salvador. Deus conhece a maldade no coração do homem, e Ele se importa com a nossa vida, apesar da maldade no coração do homem, e Ele vai continuar agindo e cuidando de cada um de nós, apesar da maldade no nosso coração. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Vamos fazer uma oração? Senhor, muito obrigado pela sua palavra, pelo que ela nos ensina, muito obrigado por esse amor, Senhor, que é tão incompreensível, tão inexplicável, Deus. Só você ama a gente com esse amor maravilhoso e perfeito, e a gente é muito grato, Senhor. A gente quer simplesmente te agradecer por toda essa bondade, Senhor, por toda essa graça que é derramada sobre a nossa vida. Obrigado porque você perdoa a gente, apesar de todo o nosso pecado, Senhor, apesar de toda a maldade que existe dentro de nós. Muito obrigado porque você é um Deus que dá novas chances, você é um Deus que pode renovar todos os corações, Senhor. Obrigado, Jesus, porque você salva todos aqueles que creem no seu nome, que amam você, Senhor. A gente te ama, Deus. Nessa noite recebe a nossa adoração e o nosso louvor. No seu nome eu oro assim, Senhor. Amém. Amém. Eu queria te convidar a ficar